Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que eu amo, mais que a mim, Senhor.
olhos aí no lugar onde você está e que você orasse junto conosco para que o Senhor ministrasse no seu coração através da palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo, obrigada por esse momento de adoração ao Senhor. Nós queremos continuar te adorando, Senhor, ouvindo a sua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, encontre os nossos corações, Senhor, abertos para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós te amamos e nos alegramos pela sua palavra que nos traz vida. Obrigada, Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muito bom falar com você. Eu imagino que esses dias estão sendo experimentais para nós até agora. Já tem algum tempo que nós estamos passando por esse processo. Eu não sei você, mas eu ainda não acostumei falar com a câmera. Mas eu entendo que é necessário neste momento. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra falando a respeito da doçura do Senhor Jesus e que também está em mim e em você. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e aprender com Jesus todo o tempo. E durante esses dias, de fique em casa, eu tenho pensado bastante as minhas emoções, eu tenho buscado em Deus controlar, tenho pedido para o Senhor me ajudar a cuidar de cada dia, um após o outro, e aprender tudo de novo com esse momento que nós estamos vivendo. E nesses dias em que eu estava pensando e aprendendo com Jesus, o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração, que é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Provérbios capítulo 16, versículo 23, a Bíblia diz assim: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Essas palavras, elas entraram no meu coração num dia em que eu estava pensando sobre Jesus, pensando de como ele é doce. E eu comecei a procurar versículos na Bíblia, eu comecei a meditar a respeito disso, e eu encontrei esses versículos aqui em Provérbios, e Deus falou bastante ao meu coração. Nesses dias que nós estamos vivendo, tão diferentes, nós precisamos guardar o nosso coração, sabendo que esse momento vai passar. Isso não vai durar para sempre. A nossa oração tem sido para que o Senhor nos abençoe, para que Ele nos cure, para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, assim como de outras nações, mas é algo que eu e você não podemos fugir. E se nós não vigiarmos nas nossas palavras, se nós não vigiarmos no nosso coração o que estamos pensando, talvez as nossas palavras não sejam tão doces a nosso próprio respeito, dentro de casa, em relação às pessoas. Então, é um tempo de vigilância. Cuidado com o que você pensa, porque isso fatalmente vai se transformar no que você fala. E a nossa fala é nossa responsabilidade. Eu tenho procurado e tenho aprendido também em Deus a ter responsabilidade nas minhas palavras. E é bem verdade que tem algumas que escapam às vezes. Eu sei que não é só comigo que acontece isso. Às vezes algumas palavras escapam e a gente não consegue engolir. A gente não consegue fazer com que elas não existam. Uma vez que saiu, eu tenho responsabilidade sobre ela. Então eu e você precisamos estar atentas e aprender com Jesus. Jesus é doce. Jesus é doce. Jesus é maravilhoso. E à medida que nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos aprendendo muito mais dele. Só que doçura não pode ser simplesmente interpretada como apenas palavras doces. Muitas vezes a doçura de Jesus ela se revela para nós no seu cuidado. Muitas vezes, quando Jesus falava algumas coisas, as pessoas não entendiam. E porque não conheciam Jesus, não conseguiam
compreendê-lo, acabavam achando que Jesus não era tão doce, mas ele é, ele se importa. E tudo aquilo que Jesus fala para nós, tudo aquilo que Deus permite nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus permite que a gente passe num determinado período da vida, com certeza ele tem propósito. Outras coisas são escolhas que fazemos, então nós precisamos conhecer Jesus, até para diferenciar aquilo que foi eu mesma que escolhi, e aquilo que foi ele que permitiu, escolheu para mim e me permitiu aprender. Eu creio que uma das maneiras de nós sermos renovadas, transformadas, aperfeiçoadas, né, e nos tornarmos mais leves, é quando ouvimos a verdade. Nem sempre é muito fácil ouvir a verdade. Eu não sei se você já fez isso, mas faça, porque é bom. Eu já perguntei para Jesus algumas vezes aquilo que ele pensava ao meu respeito numa determinada situação. E às vezes o que a gente ouve não é bom. Às vezes a gente ouve, você não está certa. Não é isso que eu quero para você. Foi você que errou nessa situação. Eu já passei por isso algumas vezes e eu confesso, não é fácil, mas é necessário, porque isso traz renovo. Não é aquele renovo que a gente normalmente espera, aquele renovo de você é linda, você é maravilhosa, vai, você consegue, poderosa. Isso é maravilhoso de ouvir, isso é muito bom. E Jesus fala conosco assim muitas vezes, tanto na palavra, como através de pessoas, como em situações. Tem momentos que Jesus vai dizer para você e para mim, vai, é isso mesmo, você está correta, você pode. Ele vai fazer isso. Mas o renovo que eu quero falar nessa manhã, a respeito dessa tarde e noite, gente, eu não sei em que tempo eu estou, é noite. O que Jesus quer falar conosco nessa noite é um renovo que vem sobre a nossa vida falando da verdade, que nem sempre é aquilo que nós esperamos, né? Aquele dia que Jesus vem e ele faz com que eu e você tenhamos oportunidade de nos esvaziar. Ele revela coisas que às vezes não gostamos, mas é uma oportunidade de nos esvaziar. E quando nós fazemos isso, nós temos o privilégio de experimentar mais de Deus e menos de mim. Isso requer uma certa disposição do meu e do seu coração. Querer ouvir que não estamos tão bem assim para podermos melhorar é uma escolha que eu e você podemos fazer. Isso tem muito a ver com tudo que Jesus ensinou. A palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, fala da história de uma mulher que ela foi muito marcada pela maneira como Jesus falou com ela. E esse texto mexeu muito comigo também, porque é um texto que fala da história de uma mulher que a Bíblia não cita nem o nome. A Bíblia fala dela como a mulher cananeia, a Bíblia não fala o nome dela. E essa mulher teve um encontro com Jesus no momento de crise. Então, assim, eu particularmente, eu não tinha vivido ainda uma pandemia. Já houve pandemias antes, mas pandemia do tempo que eu me lembro é a primeira que eu participo. E não está sendo nada fácil. É um momento difícil, um momento de crise. Mas a crise dessa mulher, ela não era pelo tempo, ela era causada por situações internas, por problemas familiares. E todas nós já experimentamos isso em algum momento, e não é muito fácil. Mas essa mulher, ela vem pedir socorro para Jesus, né? E quando ela vem pedir socorro para Jesus, ela chega e ela fala com Jesus que ela estava desesperada porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, e quando ela pede ajuda para Jesus, Jesus não responde. E eu confesso para você que alguns anos atrás, quando eu não tinha conhecimento do que isso representava, eu lia um texto como esse na Bíblia e eu pensava, nossa, mas eu não entendo, isso não parece com Deus. Jesus deixar a gente sem resposta? Deixar a gente falando? Mas ao longo do tempo eu fui conhecendo Jesus um pouco melhor e fui percebendo a doçura de Jesus
revelada lá na frente, depois de um processo. E se você ler essa história toda, que está lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, você vai ver isso. A mulher inicialmente pede para Jesus ajuda. E Jesus olha para ela e simplesmente não responde. Onde está a doçura de Jesus quando a sua resposta não vem no momento que pedimos? E eu achava que Jesus era só amor, Jesus era só doçura, que Jesus era aquela pessoa que ia transmitir paz, bondade, felicidade. Ele é tudo isso. Mas os processos são necessários na nossa vida. E essa mulher estava passando por um processo. Depois de um tempo, quando essa mulher insiste, né? Jesus não dá resposta, mas essa mulher insiste. E dessa vez Jesus responde de uma maneira aparentemente dura. Jesus fala assim: não fui eu enviado para seu povo, fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus falou? Olha, o que eu tenho é bom, mas não é para você, não é para o seu povo, é para as ovelhas perdidas de Israel. Como é que a gente fica quando lê isso? Como é que nós ficamos quando nós vemos muitas vezes alguém próximo de nós recebendo algo que nós precisamos também, e aquela irmã do nosso lado recebe e nós não? A sensação, eu imagino que é mais ou menos essa: olha, não chegou a sua vez, sabe? É primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Fala, mas Senhor, e eu? Mas essa não foi a atitude dessa mulher. A Bíblia nos mostra que ela, depois disso, ela adora Jesus a si mesma. Será que nós conseguimos ter palavras doces para Jesus quando ele não nos responde imediatamente? Ou quando ele diz para você agora não? Como é difícil lidar com o não do Senhor. Mas essa mulher, novamente, depois de ouvir que não era para ela, não era para a casa dela, ela insiste, adorou Jesus. E aí Jesus diz algo. Ele fala assim: olha, o pão é para os filhos e não para os cachorrinhos. É dolorido isso, né? Nossa, então quer dizer que eu sou um cachorrinho e eu não mereço mesmo sendo um cachorrinho? Hoje em dia, a gente lida bastante com essa questão de sentimentos e eu acredito que isso sempre existiu. Os nossos sentimentos foram dados por Deus, eles sempre existiram. Mas os sentimentos saudáveis são uma escolha nossa de cada dia. E essa mulher, ela tinha tudo para ficar muito brava e falar assim: olha, quer saber de uma coisa? Fui, Jesus. Não quero mais conversa. Olha, eu vim aqui procurar Jesus porque disseram que ele era a solução, que ele tinha a resposta. E ele responde isso, que o pão é para os filhos. Quer dizer, os filhos são o povo de Israel e eu não. Ela poderia se ofender, mas não foi isso que ela fez. E essa mulher, então, ela diz algo para Jesus: mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. E somente nesse momento ela experimenta a doçura de Jesus. Somente nesse momento, quando ela se humilha diante do Senhor, ela fala assim: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Eu sei que eu não sou digna, mas por favor, ouve o meu pedido, por favor, responde à minha necessidade. E aí Jesus olha para essa mulher e diz, reconhecendo a sua fé, imediatamente a filha dela foi curada. Então, muitas vezes, quando eu leio essa passagem novamente, depois de alguns anos, o meu entendimento mudou completamente. E eu vejo nessa passagem bíblica tão importante fases de um processo de amadurecimento, né? Que às vezes nós levamos muito tempo para aceitar, levamos muito tempo para aprender. Sabe o que essa mulher aprendeu numa conversa? Às vezes nós levamos anos para aprender uma coisa dessa, né? Mas por que Jesus não responde? O que Jesus estava provocando nessa conversa com essa mulher? Jesus estava provocando nela uma transformação, que talvez nem ela mesma tivesse consciência, mas Jesus fez algo novo na vida dessa mulher, por causa da sua perseverança, por causa da sua insistência.
consistência e Jesus revela a sua doçura. Eu e você precisamos entender que Jesus, sendo doce, maravilhoso, amoroso, como ele de fato é, nem sempre ele vai nos falar da maneira que esperamos, mas isso não quer dizer que ele não é doce ou que ele não se importa. Isso quer dizer que precisamos passar por fases na nossa vida para que nós possamos crescer, ser aperfeiçoadas, para que nós possamos alcançar um nível de excelência em nós mesmas, para podermos servir ao Senhor e para depois de algum tempo, aquilo que passamos, servir de remédio para outras que estão perto de nós. Muitas experiências que eu e você tivemos, muito dolorosas, se nós passamos ela com o Senhor e fomos guiadas pelo Espírito de Deus, vamos aprender a ter doçura nos nossos lábios para com o Senhor, esperando nele a resposta daquilo que eu e você esperamos. Isso é uma escolha, sabe? Jesus vai permitir que eu e você possamos passar por situações, às vezes dolorosas, para que sejamos forjadas, para que sejamos aperfeiçoadas, sabe? Para que de nós possam sair pérolas que vão edificar outras pessoas. Muitas vezes vamos passar por processos difíceis. Nós precisamos aprender a sermos guiadas pelo Espírito de Deus em cada situação. Às vezes as coisas não são como esperamos. Às vezes as pessoas não vão nos tratar como nós achamos que queremos ser tratadas. Muitas vezes as coisas que estão à nossa volta não são agradáveis aos nossos olhos nem aos nossos ouvidos, mas elas são necessárias para a nossa edificação, crescimento e aperfeiçoamento. Não se torne amarga por conta de situações. Não se torne desesperada e libere da sua boca algo que desagrade o coração de Deus. Confie no Senhor. Se essa mulher, que a Bíblia não cita nem o nome, se ela não tivesse tido perseverança a ponto de confiar de que de fato Jesus era o Messias e poderia responder a ela, talvez a sua filha não tivesse experimentado uma cura, algo tão libertador como aconteceu na sua vida. Mas porque ela foi perseverante, ela permitiu que cada fase do seu relacionamento com Jesus a aperfeiçoasse, a sua filha foi imediatamente curada, quando o processo, quando a fase chegou ao fim. Mas como é que eu e você vamos saber o final da fase? Eu e você não sabemos. E é por isso que precisamos conhecer Jesus profundamente, porque ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar, sabe? Ela passou por alguns processos, né? Silêncio, na sequência veio o não de Jesus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o não. Muitas vezes o não é tão necessário quanto o sim. Alguns nãos que nós recebemos na nossa vida, eles vão simplesmente ser trampolins para nós vivermos algo excelente em Deus. Mas se nós rejeitamos o não, muitas vezes nós deixamos de viver o melhor de Deus, né? A gente experimenta essa situação que não é fácil. Depois essa mulher experimentou o confronto. Olha, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. E eu fico pensando, meu Deus, aqui na Bíblia está escrito cachorrinho, mas a gente lê e não parece, não é para os cachorros, a gente não sente isso. O pão não é para os cachorros, mas na Bíblia está escrito cachorrinhos. É tão difícil lidar com confrontos, é tão difícil ouvir, sabe, que não estamos certos. É tão difícil ouvir, não é o tempo. É tão difícil ouvir, não era para você ter feito dessa maneira. Como é difícil. Eu sei que é. Já passei por isso muitas vezes, eu sei que ainda vou passar outras vezes por isso. Mas nós precisamos rejeitar os enganos, entendendo que ninguém é digno de coisa alguma. Tudo que recebemos do Senhor é misericórdia, é graça, é favor. Não merecemos. Então, por que não sermos colaboradores de Deus ou com Deus, daquilo que Ele tem para nós, esperando o tempo de todas as coisas? Somente depois de todas essas coisas que aconteceram nesses processos na vida dessa mulher, só depois disso ela pôde experimentar a doçura de Jesus.
nós passamos por processos e vamos ser vitoriosas em todos eles. Principalmente se formos guiadas pelo Espírito. Se nós agirmos por nós mesmas, nós vamos chegar também. Porém, o processo vai ser mais difícil. Talvez não seja do jeito que esperamos, mas confiar em Deus sempre vale a pena. O mundo que nós vivemos não é justo. Nem sempre as pessoas vão compreender os nossos motivos ou intenções. A colheita daquilo que nós semeamos, às vezes não é rápida. Sabe aquelas coisas, meu Deus, mas eu sempre faço tudo certo, mas eu busco a Deus, eu orei. Ok, fique tranquila, você teve um tempo de semeadura, a colheita vai vir. Espera no Senhor. Ouse ser mais profunda no seu relacionamento com Deus, para que você possa experimentar um nível mais profundo de perseverança e também de conquista. Pensa no que foi para essa mulher. Depois desse processo que ela passou, Jesus olha para essa mulher e fala, mulher, grande é a tua fé. E imediatamente a filha dela foi liberta. Com certeza, quando ela chegou lá onde estava a filha, falou, olha, sua filha foi liberta a tal hora. Essa mulher teve uma experiência marcante com Jesus. Olha, no momento que eu experimentei a doçura dele, aconteceu um milagre lá longe. Isso marca a vida de uma pessoa. Eu e você precisamos ousar ter experiências com Deus. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que oraram por anos por situações e depois aquilo que foi um milagre na vida dela se torna alimento para muitas outras pessoas por muitos outros anos. Por quê? Porque aquela experiência com Jesus, aquela experiência de declarar palavras doces para Jesus. Não, meu Deus é por mim. Meu Deus, ele responde a minha oração. Olha, a palavra de Deus falou comigo. Olha, Deus falou, vai acontecer. Isso gera frutos no nosso relacionamento com Deus. Isso vai gerar frutos para que outras pessoas sejam aperfeiçoadas e amadurecidas. Sabe, Jesus viu o coração daquela mulher. Jesus testou o coração dessa mulher e no final Jesus aprovou o coração dessa mulher, sabe? E ele respondeu a ela e ele permitiu que aquela experiência tão dolorosa que ela viveu se tornasse uma pérola. Se tornasse uma pérola para depois ela testemunhar e falar acerca de Jesus, falar com doçura acerca do que Jesus fez na vida dela. Então eu quero dizer para você, abençoe cada fase da sua vida. Sabe, porque nós aprendemos a viver bem se nós estamos bem com Jesus. Nós lemos Provérbios 16, 24 no início. E palavras suaves como favos de mel são doçura para a alma e saúde para o corpo. Essa é uma outra tradução, mas quer dizer a mesma coisa do que o que eu li no começo. As nossas palavras podem revelar a doçura de Jesus para muitas pessoas depois de termos passado por processos com ele. Mas nós não podemos esquecer também que palavras suaves de Jesus e nossas para Jesus e para outras pessoas, elas são uma delícia de ouvir. Elas são maravilhosas. E elas produzem em nós um efeito maravilhoso. Porém, nós não podemos esquecer que no mesmo livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 5, a Bíblia diz assim: melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Deus vai usar pessoas para falar coisas que são verdades para nós sermos edificados. E é muito melhor que essas verdades sejam dolorosas, mas abertas, do que aquele amor encoberto, quer dizer, aquela coisa fingida. Não, você é maravilhoso. Mas faz de conta que está tudo bem. Mas tem coisas que não estão tudo bem. Então nós não podemos, assim, rejeitar a correção, tanto de pessoas que nos amam, como do próprio Deus. Isso é importante para a nossa edificação, né? Nós estamos vivendo dias sensíveis e todos estão em busca
de palavras de ânimo, força, afirmação, encorajamento. E tudo isso é necessário. Esse é um tempo para isso. Nós precisamos de palavras, sim, doces, de incentivos para nós. Mas nós também precisamos estar atentos, né? Porque se porventura nós ouvirmos um não, se porventura nós enfrentarmos o silêncio, né? Que nós possamos ser perseverantes a ponto de continuarmos doces, confiando em Jesus, firmes, né? Mesmo em meio aos enfrentamentos da vida. Então, esse tempo, a gente tem até conversado sobre isso na minha casa, e a gente conversa bastante falando a respeito do que a pandemia causou, né? Aflorou muitos sentimentos, aflorou muitos comportamentos, e nós precisamos estar tão atentas. Continue doce, continue doce na sua fala, continue com seus pensamentos guardados em Cristo, para que você possa continuar edificando as pessoas que estão à sua volta. A sua família é um presente de Deus. As pessoas que estão à sua volta, elas são pessoas que Deus permite estarem ali para aperfeiçoar você, para que você também as aperfeiçoe. Então permita que mesmo nesse tempo a sua fala seja doce, que o seu coração seja sábio diante do Senhor. Procure ter relacionamento com Deus, porque eu e você, na verdade, somos a noiva do Cordeiro. Jesus virá nos buscar. Jesus virá buscar uma igreja que é a sua noiva sem mácula, sem rugas, né? Com uma fala mansa, com o coração transformado, com o espírito que já está pronto, a Bíblia diz, mas a nossa carne não, a nossa carne precisa de aperfeiçoamento. E a noiva que Jesus vem buscar, perfeita, ela depende dessa intimidade com Deus. Então profetize, você é essa noiva, profetize para as pessoas que estão próximas de você, as que você não conhece, profetize palavras doces de vida. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos passando por todo esse processo nesse mundo. A nossa vida tem sido chacoalhada por conta das coisas que estão acontecendo no mundo hoje, mas eu e você não somos daqui. No nosso relacionamento com Deus, no lugar onde nós estamos, nós precisamos nos lembrar, eu não sou daqui, eu sou a noiva do Cordeiro, eu vou com Ele em breve. E de preferência com toda a minha família, de preferência com todos aqueles que eu tenho falado da doçura de Jesus e de que Ele não está mais numa cruz, mas Ele está vivo, à destra do Pai, vai vir buscar uma igreja que se deixou ser transformada pelos dons do Espírito Santo, sendo aperfeiçoada, sendo guiada pelo Espírito para nós podermos estar com Ele. Nós temos a eternidade pela frente com Cristo, mas nós estamos sendo edificados já aqui. Então nós precisamos estar muito atentas. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: apaixone-se por Jesus todos os dias. Você vai ouvir correções, você vai ouvir muito sobre o aperfeiçoamento que cada uma de nós precisamos, mas nós vamos experimentar a doçura de Jesus sempre, porque esse é o caráter dele. Isso faz parte do caráter de Jesus, a sua doçura. Sabe, a nossa esperança não está nas coisas à nossa volta. A nossa esperança não está nas coisas que nós temos ou naquelas que nós almejamos conquistar. A nossa esperança está na eternidade, com Cristo. Ele é a nossa esperança. E todas as coisas que nós passamos aqui são simplesmente processos que fazem parte dessa vida. Mas nós somos de Deus. Porque eu sigo Jesus, não é apenas pelas coisas que Ele pode me dar, mas por causa da eternidade que Ele mesmo conquistou e me concedeu. Ele me comprou. Eu sou dele e Ele é meu, assim como você. Então, em nome de Jesus, que você tenha experiências com Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e que suas palavras sejam doces para com Jesus, para com as pessoas. Que você experimente essa doçura perfeita de Jesus na sua vida a cada dia. Deus te abençoe.